Olá, meu nome é Ricardo Nicotrio, sou advogado da APRONIN, a Associação dos Proprietários do Loteamento do Ninho Verde 2, que hoje é presidido pelo senhor Antônio Galan. E a associação pediu para que eu gravasse um vídeo esclarecendo sobre o processo judicial que a APRONIN moveu contra a Momentum com o objetivo de anular os regulamentos que a Momentum impõe a todos os proprietários. E está havendo aí, entre alguns proprietários, alguma preocupação, porque a APRONIN saiu vitoriosa nessa ação, pelo menos em segunda instância, né? E alguns proprietários estão ansiosos, falando, então agora o loteamento Ninho Verde 2 virou uma terra sem lei, as pessoas vão poder fazer o que bem entendem, as crianças vão poder conduzir veículos em alta velocidade pelas ruas, nas casas vai ser possível fazer uma criação de porcos, né? Então eu vi várias coisas dessa natureza, né? Então eu vim aqui para esclarecer que não é nada disso, tá? Antes de explicar sobre o que foi esse processo, o que está sendo este processo judicial, eu gostaria de inicialmente apresentar a motivação do processo. Por que a APRONIN decidiu entrar com esse processo judicial? Bom, em qualquer loteamento fechado, se você for visitar loteamentos no Brasil inteiro, ou qualquer solução habitacional coletiva, você vai ver que elas estão organizadas de duas maneiras. Ou é um condomínio que é administrado por um síndico, e ali tem um corpo diretivo, um conselho condominial e as decisões sendo tomadas em assembleia. Ou, se não for condomínio, é um loteamento por lei, Lei 6766, administrado por uma associação ou uma entidade civil, que são pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que tem ali um estatuto social, um presidente, um corpo diretivo e que também submete todas as suas decisões a uma assembleia, a assembleia dos associados. Tá? A Momentum, ela tem uma forma de gestão, uma governança completamente diferente da maioria dos loteamentos que são administrados por associações, né? Como funciona no caso da Momentum? A Momentum, ela é a administradora e também ela é titular, né, é proprietária da maioria aí dos lotes no loteamento. Então, ela vende o lote para os clientes e quando ela vende o lote, já no contrato, ela condiciona essa venda de lote à prestação de um serviço de conservação e administração. Ou seja, a partir daí a gente já percebe que é uma venda casada. O mesmo fornecedor de um produto, ele está condicionando a venda desse produto a uma prestação de serviço. E o proprietário ele não tem o direito e nem a possibilidade de escolher um outro prestador de serviço. É o Momentum mesmo que vai administrar. Pois bem, até aí tudo bem. Não está tudo bem, mas faz de conta que está tudo bem. A Momentum é a administradora, né? E nesse microsistema político de gestão do loteamento, a Momentum não se limita às funções de administração, né, que seria, nesse microsistema político, o poder executivo, que faz a gestão, faz a administração. A Momentum também arroga para si a competência legislativa, ou seja, é ela que produz as leis do loteamento. Então ela altera a seu bel prazer o regulamento do loteamento, não faz assembleias, não consulta os proprietários e impõe unilateralmente essas regras, né? E mais, se você descumprir alguma regra, ela vai aplicar uma multa. E você vai tentar recorrer, vai tentar uma reconsideração e ela que vai dizer sim ou não. Ou seja, além do poder executivo, ela exerce o poder legislativo, porque ela faz as leis, e também o poder judiciário nesse microsistema político. E a APRONIN identificou esse abuso, né? Sempre que você concentra todos os poderes numa pessoa só, você tende a observar abusos no exercício desse poder. Então, o que a APRONIN fez? Entrou com uma ação
para fazer valer aquilo que está na lei dos loteamentos. E o que é que está na lei dos loteamentos? Eu vou mostrar para vocês agora a lei 6766, que é a lei dos loteamentos. Ela diz o seguinte, que quando um loteamento ele é instituído, ele é aprovado, né, o loteador deverá submeter esse projeto do loteamento, né, está aí no artigo 18 da lei, estou mostrando para vocês na tela, deve submeter ao registro imobiliário. O que é isso? O projeto do loteamento ele é registrado no cartório de imóveis e ele tem que ser acompanhado de uma série de documentos. E um desses documentos é o exemplar do contrato padrão de promessa e de compra e venda, ou seja, esse contrato padrão são as regras do loteamento, tá certo? E no momento em que se cria o loteamento, vamos dizer assim, que se institui o loteamento, essas regras são registradas no cartório de imóveis. Tá? E de fato isso foi registrado, né? Aqui a gente tem uma certidão de que no dia 5 de maio de 1996, o contrato padrão foi registrado no cartório de imóveis de Botucatu. Tá? Esse é o contrato mais recente que está no cartório de imóveis registrado. Tá? A lei 6766, que é a lei dos loteamentos, no artigo 28, ela continua dizendo o seguinte, qualquer alteração no loteamento vai depender do acordo entre o loteador e os proprietários de lotes, adquirentes de lotes, e também da aprovação da prefeitura. E essa alteração tem que ser registrada no cartório de imóveis, não é no cartório de títulos e documentos. A lei é bem clara. Tá? E o que aconteceu com a Momentum? A Momentum começou a alterar ao longo do tempo as cláusulas deste regulamento. Só que é o seguinte, essas cláusulas não são apenas cláusulas com regras de convivência, são regras comerciais também. Eu vou dar um exemplo para vocês. No contrato que está registrado no cartório de imóveis, a taxa de conservação ela tem que ser corrigida pelo IPCDI. A Momentum, recentemente, acho que em 2016, 2017, alterou essa regra, né, e passou a incluir nos regulamentos, no regulamento, de que a correção da taxa de conservação é feita pela variação positiva do IGPM. E todos vocês sabem que o IGPM, nos últimos tempos, teve um acréscimo bem maior do que o IPCDI. Né? Então essa foi uma alteração unilateral feita pela Momentum. Né? Apenas para que vocês tenham uma ideia, eu coloquei aí na tela uma tabela, o IGPM em 2021, né, e ela sempre corrige pelo acumulado dos últimos 12 meses, chegou a bater o máximo aí, em maio 37%. Então você que tem a taxa de conservação fazendo aniversário no mês de julho, a Momentum usou, ela sempre usa 2 meses antes, né? Você que tem a data de aniversário da taxa de conservação em julho, nesse ano de 2021 você teve um acréscimo de 37% na taxa de conservação. Se fosse mantido o regulamento original, que é o correto, o seu reajuste seria de apenas 7,9%, tá bom? Então olha só a diferença, de 37% para 7,9%, tá bom? Outro problema aqui, há vários problemas nesse regulamento da Momentum, tá? Por exemplo, a variação positiva do IGPM. O que significa variação positiva? Se o IGPM subir, a Momentum vai subir a sua taxa de conservação. Se o IGPM cair, né, a Momentum não vai reduzir a sua taxa de conservação, ela vai manter. Né? Então, essa política ela é abusiva, porque ela captura só os aumentos, ela não captura as quedas, a deflação. Né? Por isso que o Tribunal de Justiça já decidiu em várias ações, eu estou mostrando aqui um exemplo para vocês, né, onde foi reconhecida a abusividade na aplicação exclusiva da variação positiva do índice de correção monetária. Né? Então, outra decisão
é abusiva e, consequentemente, nula a disposição contratual que impõe apenas a variação positiva da correção monetária, por ser excessivamente onerosa ao consumidor, né? Então, quando você escolhe um indexador de inflação para corrigir monetariamente uma taxa, o fornecedor ele deve estar sensível tanto à queda, né, e ao aumento desse indexador. Então, se aumentou, tem que aumentar a taxa. Se diminuiu, tem que diminuir. Se ele só captura os aumentos, no longo prazo isso vai ficar abusivo, né? Outro julgado aqui, aplicação, esse é de Quinta Vara Civil Central, Tribunal de Justiça julgou aqui, aplicação somente de variações positivas de índice contratual de correção monetária, impossibilidade. A necessidade de aplicação também de variações negativas do índice, né, para integrar a captação das oscilações do poder aquisitivo da moeda ao longo da execução do contrato. Mas esse é apenas um exemplo de como a Momentum inclui no seu regulamento cláusulas abusivas para prejudicar o proprietário. Tá? E ninguém aqui está defendendo que crianças conduzam veículos em altíssima velocidade ou que pessoas façam festa com barulho excessivo nos finais de semana, né? E já existe legislação para coibir esse tipo de conduta, né? O que a gente quer, o que a Pronin está defendendo é o direito do proprietário como consumidor de um serviço prestado pela Momentum, ok? Bom, vamos em frente aqui. E o processo? O que aconteceu no nosso processo? Bom, no nosso processo, a Pronin pediu a nulidade de todos os regulamentos que foram alterados unilateralmente pela Momentum e que não foram registrados em cartório como manda a lei. Isso é lei, a lei tem que ser aplicada, quer você goste, quer não goste. Tem gente que gosta da aplicação da lei, tem gente que gosta de viver fora da lei, né? E a gente respeita o gosto de todos, mas a lei tem que ser aplicada. Então, nós pedimos ao judiciário para que declarasse nulas todos esses regulamentos que a Momentum elaborou sem aprovação dos adquirentes, dos proprietários, né? E nós pedimos o seguinte para o juiz: olha, se não for atendido esse nosso pedido, para que todo o regulamento seja considerado nulo, existem algumas cláusulas que nós consideramos abusivas. E listamos ali uma série de cláusulas, né? Em primeira instância, o juiz não atendeu o nosso pedido principal, atendeu apenas um pedido para julgar irregular, né, abusiva, aquela cláusula de preferência, né, que quando a Momentum vende um imóvel, ela coloca o seguinte no contrato, que você que está adquirindo imóvel da Momentum, se algum dia você quiser vender um imóvel, você tem que oferecer primeiro para a Momentum, né, porque no modelo de negócios dele, eles não ganham na venda do imóvel, eles ganham na venda e na devolução, venda e devolução. Eu trabalho muito tenho vários clientes que são proprietários da Momentum, mais de 50% das ações são ações de devolução de lote, que a pessoa depois que compra, né, ela é tratada super bem no dia da visita, mandam um Corolla buscar, mostram tudo, né, deixam ela para almoçar bem tarde, até ela perder as forças, tal, até fazer assinar o contrato. Ela chega em casa, percebe que fez besteira, né? Quando vê os boletos chegando, os reajustes abusivos, desiste. Aí vem procurar o advogado para anular, né? E a gente consegue anular, afastar a multa, restituir pelo menos uma parte do que foi pago, né? E esse é o modelo de negócio da Momentum, eles ganham dinheiro com isso, com venda e devolução, né? O juiz de primeira instância, então, ele julgou procedente, ou seja, ele entendeu que é abusivo essa regra do direito de preferência, né? Mas nós, da Pronin, entendemos que o juiz cometeu alguns erros e a gente recorreu para o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E a decisão do tribunal é essa que está aí, né? Está aparecendo na tela um resumo, né? Tá o número da ação, quem quiser consultar no site do Tribunal de Justiça, tá ali a íntegra da decisão. Então fala ali a ação declaratória de nulidade, né? Alteração do regulamento do loteamento fechado após o registro do cartório de registros de imóveis. Pode fazer isso? Pode alterar o regulamento após o registro? Impossibilidade.
a necessidade do quê? Da anuência dos adquirentes dos lotes. Sem a anuência de todos os adquirentes, a Momentum não pode alterar os regulamentos, tá certo? Então, basicamente é isso que eu tinha que falar com vocês. Então, esse é o objeto do nosso processo, isso que convém esclarecer para os senhores, né? O que a Pronin propôs não é um loteamento sem regras. As regras estão claras ali, registradas no cartório de imóveis, tá? Então a gente já mostrou aqui um regulamento são 11 páginas, tá certo? 11 folhas aqui, consta, olha, né? Existe sim um regulamento, é esse que está em vigor. Se a Momentum quiser propor para alguns proprietários regras novas e esses proprietários aceitarem, a gente aceita IGPM sim, tá? Tudo bem, ninguém vai obrigar você a ficar limitado à regra que está no contrato padrão no cartório de imóveis, né? Se você acredita em regulamentos impostos unilateralmente pela Momentum e quer segui-lo, você é livre para fazer, tá? Mas você não é obrigado, tá? Porque essa decisão do tribunal, né, que inclusive já foi publicada, ela está em vigor e sem efeito suspensivo. A Momentum recorreu, mas sem efeito suspensivo, ou seja, essa decisão já está valendo, tá? Então você fica à vontade para querer usar dessa decisão para defender seus interesses, seus direitos ou não, ou abrir mão dessa decisão judicial, tá bom? Grande abraço para todos, um ótimo final de ano aí, até mais, tchau, tchau.